Olá, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo para dar certa notícia o que ocorreu no dia 30 de junho deste ano. Um culto de um pastor da Igreja Batista na plataforma do YouTube falou de conteúdo homofóbico, segundo o Ministério Público de Bahia. E ele foi intimado pelo Ministério Público para que se retratasse. O mesmo se retratou agora no dia 10 deste mês, e também terá que ler a leitura da sua retratação no prazo de 30 dias, também na plataforma do YouTube. Irmãos e irmãs, está acontecendo o que ocorreu na Idade Média. A Igreja Católica também fazia isso com aqueles que não aceitavam os seus dogmas, aqueles que não aceitavam as suas ordens na Idade Média. As pessoas recebiam até pena de morte com a Inquisição Católica. E também eu quero deixar claro que as pessoas agora, nesta geração, estão pensando que era o Estado que mandava na Igreja. Naquele período da Idade Média, não. Era a Igreja que mandava no Estado. Assim também é o que está ocorrendo. O que este pastor sofreu, esta perseguição, o qual ele se retratou, não foi derivado do Estado, por mais que o Estado está exercendo a sua função, mas já estão recebendo ordem da Igreja. E quando é que a Igreja está realizando isso? Ela está realizando pela falsa liberdade religiosa, pois a própria promotora de justiça, o qual aplicou essas regras sobre esse pastor para que ele não falasse mais sobre conteúdos homofóbicos e se retratasse publicamente em vídeo, e ordenando que quando ele se retratasse, colocasse também o título do vídeo da referida retratação. Então ela diz assim: o objetivo do TAC foi garantir o respeito à dignidade humana e à diversidade sexual como decorrência dos direitos fundamentais ao livre desenvolvimento da personalidade, da liberdade, da igualdade, em consonância com os direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, destacou a promotora de justiça Alicia Violeta Botelho. Então aqui ela apenas aplicou a lei da liberdade religiosa, está de consonância com a liberdade religiosa e com a liberdade de expressão. É a mesma lei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está promovendo. É a mesma lei 17.346 da Igreja Adventista, pela deputada Damaris Moura, qual é membro da Igreja Adventista. É a mesma lei que o pastor Ganun Diop está na cadeira da UNO. Só tem uma liberdade religiosa na UNO. E o líder desta liberdade religiosa da UNO é o pastor Ganun Diop, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro, o pastor Ganun Diop também foi eleito, foi posto pelo o presidente rejeitado, Ted Wilson. E, portanto, é uma liderança organizada no mundo inteiro, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição. Sim, Ganun Diop está sendo o líder mundial na cadeira da ONU. E todas as leis que estão ocorrendo no mundo inteiro é mediante a ONU. O que o presidente Donald Trump fez com que o mundo e as igrejas promovessem essa falsa liberdade religiosa, o qual ele assinou por decreto, liberando 50 milhões de dólares no dia 2 de junho de 2020, provém do pastor Ganun Diop, o qual está sentado na cadeira da ONU. E assim, esta lei também que a promotora de justiça aplicou contra este pastor, que segundo o Ministério Público, ele falou conteúdos homofóbicos, é justamente a lei da liberdade religiosa, a qual a Igreja Adventista e as outras igrejas faz evento sobre liberdade religiosa. É a mesma lei sobre liberdade religiosa que também os outros pastores da Igreja Batista estão promovendo, como tem dois conhecidos na plataforma do YouTube, que é o Tiago Vieira e o Jean Regina,
que são doutor também de direitos, sim, um desses dois é da própria Igreja Batista, a qual este pastor foi obrigado a se retratar de conteúdos, segundo o Ministério Público, homofóbico. Irmãos, o que eu estou passando para vocês é que os pastores e outras pessoas não estão sabendo da onde está vindo a perseguição. Quando eles são perseguidos, eles correm para a liberdade religiosa. E é a própria liberdade religiosa que estão perseguindo eles. É a falsa liberdade religiosa. É como nós já estamos falando em muitos vídeos aqui no canal Profecias Finais. Os jesuítas se infiltraram na Igreja Adventista, se infiltraram em todas as corporações religiosas. A profetisa Ellen White avisou para o protestante: sai do romanismo, sai do papado, não faz concessões com ele. Mas os protestantes se uniram, deram a mão para o papado. Todas as igrejas fizeram concessão com o papado através desta falsa liberdade religiosa. Agora ele, o papado, está agindo. E o que aconteceu com esse pastor da Igreja Batista foi o que a profetisa Ellen White avisou no livro O Grande Conflito, que não era para que os protestantismos dessem mão para o papado, pois o papado é um inimigo perigoso do poder civil e da liberdade religiosa. Mas ele veio com o próprio nome de liberdade religiosa para perseguir. Está se cumprindo também o que está escrito na profecia, que os Estados Unidos fariam uma imagem para a primeira besta, a qual é chamada imagem da besta. Foi o que ocorreu, queridos irmãos e irmãs, no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump adorou a imagem do Papa João Paulo II, e após a adoração à besta, ele fez o decreto da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa, liberou 50 milhões de dólares. É isto que é a imagem da besta. A falsa liberdade religiosa já está perseguindo. O objetivo deste vídeo mostrar para vocês, como já estou mostrando, da onde vem a perseguição. Quero deixar bem claro que na Idade Média não era o Estado que mandava na igreja, não, mas sim a igreja que mandava no Estado. A Igreja Católica controlava o Estado. Assim também a imagem da besta. Não é o Estado que está mandando na igreja, mas sim a igreja está mandando no Estado. Esta perseguição que houve, que foi obrigado o pastor da Batista a se retratar por ter falado os conteúdos sobre homossexualismo, vem da onde? Não deriva do Estado, deriva dessas falsas liberdades religiosas que a Igreja Adventista é livre, como também a Igreja Batista está unida, como também outras religiões estão unidas, promovendo mundial esta falsa liberdade religiosa. Desde o dia 2 de junho de 2020, quando Donald Trump liberou 50 milhões de dólares, então essas igrejas, todas as religiões do mundo, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, verso 13, verso 14, vi 3 espíritos semelhantes a rãs, um sair da boca da besta, que é o catolicismo, do dragão, que é o espiritismo, e um da boca do falso profeta, que são o protestantismo apostatado. Eles vão ao encontro do reis, ou seja, ao encontro do Estado, essas religiões, para promover esta falsa liberdade religiosa. Então, está se cumprindo, e essas pessoas não estão sabendo da onde vêm essas perseguições. Elas estão sendo pegas de surpresa. Até mesmo pastores da Adventista ainda não sabem que a perseguição é a falsa liberdade religiosa, o FORLI, Fórum Regional de Liberdade Religiosa, o qual é o departamento da Igreja Adventista, é a líder. Eu quero deixar bem claro que a própria deputada Damares Moura, a qual é da Igreja Adventista, o qual está recebendo ordem da ONU, do pastor líder mundial, que é o pastor Galulon Diop da Igreja Adventista, a qual ela fez a lei estadual 17.346 no estado de São Paulo. Sim, ela foi lá em Bahia, reforçou essa lei, por isso que ocorreu isso em Bahia. Sim, a própria Damares Moura.
ela fala na sua lei, que tem mais de 80 artigos, que a agenda gay não é religião, mas encaixa, faz parte também da liberdade religiosa. Por quê? Porque na liberdade religiosa, a qual eles estão promovendo, tem que respeitar os direitos humanos. E, portanto, tem que respeitar os gays. Você está entendendo? Então, é por isso que faz parte da mesma agenda da falsa liberdade religiosa, essa questão de gay. E, portanto, não se pode mais aplicar os textos da Bíblia, a qual a Bíblia declara sobre essas práticas profanas de sexualidade. Não se pode mais pregar sobre esse assunto, porque a falsa liberdade religiosa proíbe. É por isso que a Igreja Adventista está cheia de gay dentro das suas igrejas, porque tem o apoio do FORLI, Fórum Regional de Liberdade Religiosa, a qual é o departamento da Igreja de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, muitos estão sendo pegos de surpresa, como este pastor da Batista. Então, este é o alerta, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Esta perseguição não foi derivada do Estado, foi derivada da própria Igreja. Os protestantes deram mão para o papado, e agora o papado está exercendo através da falsa liberdade religiosa, que a Igreja Adventista está sendo a líder e todas as igrejas estão promovendo, e agora a perseguição já começou. Prepare-se, porque a imagem da besta está atuando. A falsa liberdade religiosa, Fórum Regional de Liberdade Religiosa, é a imagem da besta. A igreja que está fazendo as leis sobre falsa liberdade religiosa, a qual condenou este pastor da Batista, e o Estado apenas está executando as leis que está vindo das igrejas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Porque os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda e detestável.